Olá, hoje eu resolvi voltar neste tema de amarração amorosa e não é por acaso. Eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre isso, eu expliquei bastante coisa, mas mesmo assim a quantidade de gente que ainda chega com dúvidas é enorme. Todo dia aparece alguém perguntando se funciona, se dá para fazer com qualquer pessoa, se é rápido, se a pessoa vira um zumbi, se tem volta, se tem perigo. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou abrir o assunto de verdade, sem romantizar, sem vender fantasia e sem repetir coisas de internet. Vou falar da forma como isso realmente funciona dentro da minha quimbanda, que é a Xambá, do jeito que é ensinado dentro da minha tradição. Então fique aqui até o final, porque hoje eu vou explicar tudo com calma, o que é possível, o que não é, onde as pessoas se enganam, onde muita gente acaba sendo enganada, quais são os limites reais de um trabalho espiritual e qual é a responsabilidade, de quem procura esse tipo de trabalho. A primeira coisa que precisa ficar clara é uma das maiores ilusões que existem sobre a amarração amorosa. Não existe amarração do zero. Isso é uma fantasia que muita gente vende porque dá dinheiro. Mas dentro da prática séria de quimbanda, isso simplesmente não funciona. Para existir uma amarração amorosa, precisa existir um vínculo anterior entre as duas pessoas, alguma forma de ligação real que já aconteceu na vida material. Pode ser um relacionamento antigo, pode ser um namoro que terminou, pode ser um casamento que acabou, pode ser um caso que aconteceu, pode ser até uma ficada que foi mais intensa e deixou uma marca emocional. Mas precisa existir alguma coisa. Precisa ter existido troca, conversa, convivência, desejo, atração, intimidade, alguma forma de conexão que deixou um rastro energético entre aquelas duas pessoas. O trabalho espiritual de amarração não cria sentimento do nada. O que ele faz é trabalhar em cima de algo que já existe ou que já existiu. E quando ainda existe, melhor ainda. Quando duas pessoas se envolvem, mesmo que seja por pouco tempo, cria-se um registro energético entre elas, uma espécie de marca astral, um vínculo. Esse vínculo pode enfraquecer com o tempo, pode ser esquecido pela mente consciente, mas energeticamente ela continua existindo. É exatamente este rastro que as entidades utilizam para trabalhar. Quando duas pessoas nunca tiveram absolutamente nada, nunca conversaram, nunca tiveram proximidade, nunca houve desejo, nunca houve uma troca, não existe rastro. Sem esse ponto de ligação, não existe base energética para sustentar um trabalho de amarração. Então, quando alguém chega dizendo que quer amarrar uma pessoa famosa, que nunca viu, ou alguém que só viu uma vez na vida, na rua, ou alguém que nem sabe que ela existe, isso não tem fundamento espiritual. Outra ilusão muito comum é a ideia de solução imediata. Trabalho espiritual não é mágica de 24 horas, como muita gente promete por aí. Quem fala isso ou está mentindo ou não sabe o que está fazendo. A movimentação no plano espiritual acontece de forma gradual. Existe preparação do trabalho, existe atuação das entidades no campo energético da pessoa. E depois começam os reflexos no plano mental e emocional. A pessoa começa a lembrar mais, começa a pensar mais, começa a sonhar, começa a sentir vontade de procurar. Às vezes surge uma saudade que ela mesma não consegue explicar. Esse processo leva tempo. O resultado depende de vários fatores. Depende da força do vínculo que existiu entre as duas pessoas. Depende de quanto tempo elas estão afastadas. Depende da resistência emocional da outra pessoa. Depende da situação em volta daquele relacionamento. Porque muitas vezes o relacionamento não terminou apenas por causa das duas pessoas. Existe família envolvida, existem amigos opinando, existem opiniões ali de outras pessoas que colocam na cabeça um do outro, parentes que não aprovam o relacionamento, amigos que incentivam o afastamento, pessoas que influenciam negativamente. Tudo isso pode criar barreiras. Esse tipo de interferência pesa muito no desenrolar de qualquer situação amorosa. Influência familiar, pressão social, opiniões externas, gente alimentando dúvida ou afastamento. Tudo isso acaba interferindo no campo emocional da pessoa. Por esse motivo, antes de qualquer trabalho sério, sempre é necessário uma conversa profunda sobre a situação.
Não se trata apenas de chegar e fazer um ritual. É preciso entender a história completa. Como foi o relacionamento? Por que terminou? Quem se afastou de quem? Se existe influência de familiares? Se existe amigos interferindo? Se existe outra pessoa já envolvida com ela? Essa análise precisa ser feita com muito cuidado. O magista ou mestre que vai conduzir o trabalho precisa saber exatamente o que aconteceu entre aquelas duas pessoas. Precisa entender se houve brigas constantes, se houve traição, se houve agressão, se houve humilhação, se houve algum tipo de desgaste muito forte na relação. Esses detalhes fazem muita diferença no tipo de trabalho que será feito. Existem situações em que o vínculo ainda está forte, mesmo com a separação. Em outras situações, o vínculo foi muito machucado e precisa primeiro ser equilibrado antes de qualquer tentativa de aproximação. Por isso é fundamental que a pessoa que procura o trabalho seja completamente honesta ao contar a história, mesmo quando ela própria reconhece que errou no relacionamento. Muita gente tenta esconder certas coisas por vergonha ou por medo de julgamento. Só que quando algum detalhe importante é omitido, o magista pode acabar escolhendo um procedimento que não é o mais adequado para aquele caso. A espiritualidade trabalha com base na verdade da situação. Quanto mais claro for o entendimento da história, mais preciso será o trabalho. Outro ponto que gera muita confusão é o livre-arbítrio. Existe um medo muito grande de que a amarração transforme alguém em um robô, em um escravo ou em um zumbi sem vontade própria. Isso não acontece dessa forma. A pessoa não perde consciência, não perde personalidade, não deixa de tomar decisões. O que o trabalho espiritual faz é intensificar aquilo que já existia entre as duas pessoas, ou que existiu. Intensifica desejo, intensifica saudade, intensifica atração, intensifica lembranças. A pessoa passa a pensar mais, passa a lembrar mais, passa a sentir vontade de procurar, pode sonhar, pode sentir uma atração mais forte. Mesmo assim, ela continua sendo quem sempre foi. Continua tendo personalidade, opinião e capacidade de escolha. Se for tratada mal, se for desrespeitada ou se perceber manipulação, ela pode resistir, pode se afastar novamente. O trabalho espiritual abre caminhos e movimenta energias. A manutenção de um relacionamento acontece no mundo material. Muitas histórias assustadoras sobre amarração amorosa surgem, justamente da falta de entendimento sobre como cada linha espiritual funciona. Em algumas tradições espirituais, como Umbanda, algumas vertentes, ou do Candomblé, mais tradicional, a amarração amorosa é vista como algo errado. Essas religiões trabalham com princípios morais muito influenciados pelo espiritismo kardecista e pelo catolicismo. O foco é evolução espiritual, caridade, harmonia e respeito absoluto ao livre-arbítrio. Dentro dessa visão, interferir diretamente no destino emocional de alguém é considerado uma quebra de princípio. Quando alguém tenta forçar esse tipo de trabalho dentro dessas linhas espirituais, o próprio ambiente energético rejeita a demanda. As entidades daquela tradição simplesmente não trabalham com esse tipo de intenção. Nesses casos, pode surgir desequilíbrios, não como castigo divino, mas como consequência de tentar realizar algo que não faz parte do fundamento daquele culto. A Quimbanda possui outro fundamento. A tradição da Quimbanda trabalha com forças amorais. Isso significa que não existe uma divisão rígida entre bem e mal, baseada em moral religiosa. Exus e pombogeiras não atuam como juízes da vida humana. Eles não estão ali para condenar desejos, paixão ou conflito humano. O trabalho é baseado em força, fundamento, equilíbrio de energia e troca justa. A questão central passa a ser outra. Existe base energética entre as pessoas? Existe vínculo? O trabalho está sendo feito com fundamento e técnica correta? Quando existe base e o trabalho é bem fundamentado, ele pode acontecer. Os riscos que podem surgir estão ligados a erros técnicos, ritual mal executados, fundamentos incompletos, entidade incorreta para aquele caso, oferenda mal preparada ou tentativa de mexer com alguém que possui uma proteção espiritual muito forte.
Situações assim podem gerar choque energético e a energia pode retornar pelo caminho mais curto. Isso não tem relação com a lei do retorno moral, o karma automático, está ligado à técnica e ao fundamento do trabalho espiritual. A responsabilidade de quem procura esse tipo de trabalho é grande. É necessário compreender o que está sendo feito, conversar com quem entende do assunto, analisar a história do relacionamento e entender as possibilidades reais. Depois que o trabalho é realizado, o comportamento no mundo material continua sendo decisivo. Respeito, diálogo, convivência, cuidado com a relação, são essas atitudes que sustentam qualquer relacionamento ao longo do tempo. Energia espiritual também sofre desgaste com o passar do tempo. Um trabalho bem feito pode durar bastante, mas nada no plano astral permanece completamente estático para sempre. Em muitos casos, existe necessidade de uma renovação depois de um período que costuma variar entre 10 a 14 meses. O campo energético vai se dissipando naturalmente com a rotina da vida. Quando o relacionamento passa a ser alimentado com carinho, respeito, convivência saudável, o próprio vínculo emocional começa a sustentar aquilo sem necessidade constante de reforço espiritual. A amarração não é uma prisão eterna, não é uma sentença que prende duas pessoas para sempre, independente de qualquer circunstância. É uma ferramenta espiritual forte que atua sobre energias e sentimentos que já existiram ou existem. O resultado real depende da forma como as pessoas conduzem a relação depois que o caminho é aberto. Quem entende esse processo utiliza a espiritualidade com consciência. Quem espera um milagre permanece se frustrando. Por isso, toda decisão neste campo precisa ser tomada com entendimento da situação. Análise da história entre as pessoas, clareza sobre o que realmente pode ser feito. Então, para fechar esse assunto, eu quero deixar uma coisa bem clara. A amarração amorosa existe, funciona e sempre existiu dentro da Quimbanda. Não é invenção de internet, não é fantasia e muito menos história para assustar gente. É uma prática antiga conhecida dentro das linhas da esquerda, trabalhada por quem realmente tem fundamento. Mas também não é um milagre, não é magia de novela e não é algo que se faz de qualquer forma. Existe técnica, existe fundamento, existe situação certa para que o trabalho aconteça. Quando existe vínculo real entre as duas pessoas, quando o caso é analisado com seriedade e quando o ritual é feito de forma correta, as entidades trabalham. Elas movimentam energia, despertam lembranças, reacendem desejo, aproximam caminhos. Agora, quando a pessoa chega cheia de fantasias, escondendo parte da história, querendo resolver tudo em poucos dias ou esperando que o espiritual faça sozinho aquilo que ela mesma destruiu no mundo material, aí a realidade aparece. A espiritualidade abre caminho. Quem sustenta o caminho aberto são as próprias pessoas. Quem entende isso usa a força da Quimbanda com inteligência. Quem não entende, continua correndo atrás de promessa vazia. Então, se você queria entender como isso realmente funciona, agora você já tem uma visão muito mais próxima da realidade do que acontece dentro da prática. E quem é da caminhada sabe, na Quimbanda não existe fantasia, existe fundamento.